Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir a palavra em Lucas 18, do 9 ao 17. Diz assim a palavra do Senhor: E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e a qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Amém? Quando o pastor me ligou, eu tinha essa palavra no meu coração, mas uma palavra para mim, de difícil entendimento, que conta a história de 2 homens da mesma nação. Eram 2 judeus, com histórias diferentes, com vidas diferentes, mas que tinham algo em comum. Eles eram judeus, eles cresceram ouvindo a história do Deus de Israel, eles cresceram ouvindo sobre o profeta Elias, sobre as histórias de Jó, sobre as histórias de Jeremias, mas eram homens totalmente diferentes. O fariseu, nós podemos chamar que eles fazem parte de um grupo religioso, um partido religioso, radical, conservador, que se orgulha de cumprir a lei, de cumprir as tradições. E os outros são os publicanos. Os publicanos, eles são um grupo profissional de pessoas, de empregados que trabalham para os romanos, como cobradores e coletores de impostos. Era uma profissão. Os fariseus abominavam os publicanos, porque julgavam eles como corruptos, como traidores, como alguém que estavam indo contra as leis de Deus. Então existia esta rixa, ou este julgamento entre eles, sendo da mesma nação. Nós vivemos dentro de um país onde existe muito forte a liberdade de expressão. Nós somos um país democrata. E existem diversas religiões dentro do nosso país. E o que mais me chamou a atenção quando eu comecei a ler esses primeiros capítulos e entender as características dos outros, eu me peguei a pensar: se eu sou um publicano ou se eu sou um fariseu? Se eu sou uma pessoa que conheço a Deus, e pelo fato de conhecer a Deus, eu me acho melhor do que aquele que não conhece a Deus. Então existia esse certo tipo de separação entre eles. E eu me lembrei que quando eu me reconciliei com Jesus, foi através de uma palavra a respeito de um publicano chamado Zaqueu, que acompanhava Jesus de longe, estava em cima de uma árvore,
E Jesus disse para ele: desce daí, Zaqueu, que hoje convém de eu estar na tua casa. Desce daí, que hoje a salvação entrará na sua casa. Muitos olharam para Jesus e ficaram se perguntando: como, Senhor? Se ele é um publicano, se ele é uma pessoa que cobra impostos do nosso povo sobre o domínio do governo romano. E aí eu comecei a ler essa mensagem e pedindo para o Senhor me mostrar algumas coisas a respeito de oração. Ontem foi falado muito sobre as características da nossa igreja. Eu falei: Senhor, verdadeiramente esta é a palavra. É a respeito de 2 tipos de oração. E o que o Senhor quer mostrar para nós esta manhã? Não existe uma receita pronta para uma oração, mas existem alguns princípios que devem ser respeitados, que devem ser observados quando iniciamos uma oração para Deus. E observando essas 2 orações, eu coloquei aqui algumas características da oração do fariseu. Primeiro, o destaque. Ele procurou o destaque dentro do templo. Ele estava orando em pé. Ele se aproximou do templo porque ele queria ser notado. Ele queria ser visto como alguém que detém uma certo cargo espiritual ou ministerial naquele templo. Então ele buscava sempre o destaque. Ele sempre orava próximo do templo e dentro das sinagogas, porque ele era um fariseu. Ele era uma pessoa que estudou a lei, que respeitava as tradições. Outra coisa que eu pude observar, a intenção do coração dele. Aparentemente ele estava orando a Deus, mas Jesus é claro ao dizer que ele dirigia a oração a si mesmo, ao seu próprio ego, ao seu próprio eu. Ele buscou o destaque. A intenção do coração dele não era boa. As pessoas só estavam vendo ele fisicamente, mas não no seu interior. Quantas das vezes nós entramos aqui e as pessoas não nos veem de uma forma, mas não imagina o que está acontecendo, o que está se passando dentro de nós. Jesus, ele tem esse poder de esquadrinhar o nosso coração, de entender a intenção do nosso coração e saber se existe em nós um caminho mau ou um caminho bom. Nós podemos nos esconder do homem, mas não de Jesus. Outra coisa que o fariseu ele demonstrou nas suas atitudes, na sua oração, a autossuficiência. Quando ele entrou no santuário, em momento algum ele confessou o seu pecado, em momento algum ele se arrependeu de algum pecado, em momento algum ele se prostrou a Deus. Não, ele simplesmente se mostrou para Deus como um homem bom, dos seus feitos, da sua obediência, dos seus cumprimentos. Em nenhum momento houve arrependimento na oração do fariseu. Outra coisa que nós observamos aqui, as comparações. O fariseu ele se preocupou em se comparar com as outras pessoas. E ele não se comparou com quem era melhor do que ele.
Ele não se comparou a Jó, ou a Elias, ou a Jeremias. Ele se comparou ao publicano. Ou seja, ele se alimentava da desgraça alheia, da miséria espiritual alheia. E o Senhor falou fortemente no meu coração: eu não sou melhor do que ninguém. Que o fato de nós estarmos aqui na igreja, de sermos abençoados por Deus, não nos dá o direito de nos comparar às outras pessoas e justificar algumas coisas sobre nós. Olha, eu não fumo, eu não bebo, eu não roubo, eu não mato. Quem pratica tudo isso merece a sentença de morte, merece passar por tudo isso. Está se auto-glorificando diante de outras pessoas, se julgando melhor. E quando ele estava orando e ele viu do lado publicano, ele foi capaz de incluir o publicano na sua oração. Isso que mais me chamou a atenção. Como alguém que diz amar a Deus, que se diz um homem da lei, ao olhar uma pessoa dentro do templo, próximo do templo, o julgou por ser um coletor de impostos, por ser um cobrador. Ele se autoglorificou. Ele estava feliz com a desgraça do próximo. O Senhor quer tratar algumas coisas do nosso coração nesta manhã, a respeito da misericórdia, a respeito do perdão, a respeito da benignidade para com as pessoas, a respeito da essência. Sabe qual que é a essência? É a simplicidade de Jesus, é o amor, era a forma como ele lidava e respeitava a todos. Após esse versículo para frente, ele fala que as crianças queriam e alguns apóstolos não queriam deixar, e ele falou: não, deixa vir a mim as criancinhas, porque o reino do céu pertence a elas. Quem tiver o coração igual dessas crianças herdará o reino de Deus. É um coração puro, é um coração reto, é um coração que não compara uma criança com a outra. As crianças, elas não se comparam se ela mora na favela ou se ela mora em um condomínio. Simplesmente elas querem estar juntas e compartilhar aquele momento para brincar, para ter a sua comunhão. Jesus veio para ensinar simplicidade. Outro ponto aqui é religiosidade. O fariseu justificava sobre dar o dízimo, dar as ofertas, jejuar 2 vezes na semana. Naquele tempo não era ordenança de Deus jejuar 2 vezes na semana. A ordenança era uma vez só. E ele era tão presunçoso que ele jejuava 2 vezes na semana, simplesmente para falar que jejuava. O que nós fazemos para Deus não é motivo para nos glorificarmos, não é motivo para falarmos numa roda de conversa com amigos, dentro da igreja ou fora da igreja, o quão somos espirituais, o quão somos religiosos, o quão somos cheios da presença de Deus. Não, as nossas atitudes falam por si só, nosso comportamento.
E hoje eu passei para pegar o meu sogro para levar ele para a igreja, que todo domingo eu levo ele, por isso que eu chego atrasado. E a Thalita falou: pai, vamos, porque o Éder vai ministrar hoje. Aí ele olhou para mim assim e falou: cadê o blazer? Cadê o sapato? Cadê a calça social? Na hora veio na minha mente: religiosidade. Nós estamos preocupados em entender quais são os limites. Até aqui não é pecado, até aqui eu posso ir, quando na verdade nós deveríamos estar discutindo qual que é o próximo passo, qual que é o próximo nível, aonde é que o Senhor deseja que eu esteja daqui a alguns meses, a um ano, a 5 anos. Qual que é o próximo passo no meu ministério? Qual que é o meu próximo passo para alcançar uma intimidade, um relacionamento com Deus? Não é aonde eu posso ir, não é até aonde eu posso ir que não é pecado, não é isso, é sobre viver o extraordinário, é sobre viver o sobrenatural. O natural ele é acessível para todos, mas o sobrenatural é para poucos. E nós estamos preocupados em entender se é permitido usar bermuda na igreja, ou boné, ou a tatuagem, quando na verdade a gente precisava estar discutindo outras coisas. Religiosidade. Os fariseus eram religiosos, por entender, por cumprir a lei, por cumprir as tradições. Só que eu fico imaginando 2 homens subindo para o templo. E aqui nós podemos também fazer essa comparação. Cada um saindo da sua casa e vindo para a igreja. Qual foi a sua intenção? O que moveu o seu coração a estar aqui nesta manhã? O que te trouxe até aqui? Como o pastor disse, você entende o que você está cantando nesta manhã? Que eu não sou nada sem ti, que eu não sou nada sem a tua presença. Perdido estou sem ti, Senhor. E o publicano, eu pude observar 2 características nele. A primeira, a descrição. A Bíblia fala que ele se postou à distância, ele não conseguiu erguer a sua cabeça aos céus para orar, ele se sentiu envergonhado. A Bíblia fala que os fariseus eles transitavam dentro da sinagoga, já os judeus não, já os publicanos não, sempre na parte externa. Como seria para você estar aqui dentro e uma pessoa ali na rua observando o que está acontecendo aqui dentro? Ele estava ali, do lado de fora, ele não conseguiu levantar a sua cabeça para orar a Deus, mas o que tinha dentro do coração dele não tinha no coração do fariseu. Quando ele subiu para ir até a sinagoga, ele estava desesperadamente, ele estava desesperado. Por quê? Por alcançar o perdão de Deus. O coração dele estava desesperado para fazer uma oração e pedir para o Senhor: tenha misericórdia de mim, ó Deus, um pecador. Nós entramos aqui e pedimos, e pedimos, e pedimos, e colocamos as nossas dores diante do Senhor, mas não pedimos para Ele ter misericórdia de nós e nos perdoar pelos nossos pecados, por pecados que nós nem conhecemos, mas que praticamos.
Outra coisa que ele fez foi o pedido. Ele reconheceu o seu estado de miséria, bateu no peito, clamou a Deus por misericórdia. Ele fez exatamente como fez o homem segundo o coração de Deus, que foi Davi. Salmo 51:1 diz: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele fez exatamente como Davi. Ele clamou pela misericórdia de Deus. Ele estava desesperado pelo perdão de Deus. Ele estava desesperado por se reconciliar com Deus. Ele estava desesperado para colocar diante de Deus o seu coração. Ele não pediu, ele simplesmente reconheceu, ele se reconheceu na presença de Deus. Quem sou eu nessa manhã? O fariseu ou o publicano? Qual que é a intenção do meu coração quando eu entro aqui todos os dias? Eu estou aqui por aquilo que Ele pode me dar e me oferecer? Eu estou aqui porque Ele me ama e Ele me deseja, e Ele tem saudades, e Ele quer se relacionar comigo? Porque a Bíblia diz que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Lendo essa palavra, nós podemos tirar algumas lições dela. E o Senhor é muito claro quando Ele diz essa palavra, porque ela antecede uma palavra que fala sobre o juiz iníquo, fala sobre o mau juiz. E a primeira lição que nós devemos aprender a respeito desses dois homens com características diferentes, mas da mesma nacionalidade, crescidos sobre as histórias do mesmo Deus de Israel, a primeira delas é humildade. Nós devemos orar constantemente, nós devemos ser constantes em oração, sempre com um espírito humilde, porque como foi dito, aquele que se humilha perante ao Senhor, esse é exaltado, mas aquele que se exalta, este é humilhado. A humildade, ela é muito fácil de ser observada em Jesus, por todas as suas características, e nós somos reconhecidos pela nossa humildade, não pela arrogância de acharmos que nós somos salvos, que já estamos salvos, que somos melhores do que aquela pessoa que ainda não conhece Jesus, do que aquele parente seu que ainda está nas drogas, que ainda está no vício do álcool, ou daquele parente que se encontra desempregado nesse momento. Nós não somos melhores. Nós precisamos demonstrar a nossa humildade, e nós vemos isso com muita frequência. Quando você fala para uma pessoa que você é cristão, muitas pessoas já têm um pré-julgamento de que você é arrogante, de que você é o dono da razão, de que você é o certinho, de que você é o santo. E na verdade não é isso. Na verdade, nós podemos estar aqui dentro sem estar em Deus. Nós estamos aqui, mas o nosso coração não está nele. Humildade. Outra coisa que essa parábola nos ensina
é o reconhecimento, é o se reconhecer. Essa parábola nos ensina que Deus, ele perdoa pecados e não justificativas. Deus, ele perdoa pecados e não justificativas. Quantas das vezes nós entramos aqui e justificamos a nossa falta de tempo, a nossa falta de santidade, a nossa desobediência, quando na verdade nós deveríamos pedir para o Senhor: me perdoe, porque eu não fui no culto hoje, me perdoe porque o cansaço me venceu e eu não fui na oração na semana, me perdoe porque eu não consegui jejuar esses dias, me perdoe porque eu deixei que as lutas me afastassem do Senhor. O fariseu não conseguiu se reconhecer diante de Deus, e não se reconhecer diante de Deus é um sinal muito grave, que vai além do orgulho que a pessoa possa ter. Ela está demonstrando para Deus que ela é autossuficiente. Ela está renegando a ausência da obra de Deus, da verdadeira regeneração genuína, que é a verdadeira transformação, como está escrito lá em João 1, do 8 ao 10. Quando eu não consigo reconhecer quem eu sou diante de Deus, eu estou mandando o recado de que eu sou autossuficiente, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei que os caminhos que eu tenho andado são os melhores caminhos, que as decisões que eu tenho tomado são as melhores decisões, quando na verdade não são. Deus perdoa pecados, não justificativas. Não justificativas. Nós não podemos culpar os outros pelo nosso momento, pela nossa condição, pela situação, ficar com autopiedade de nós e dizer que isso não aconteceu ou não está acontecendo porque o pastor não me ajuda, porque ninguém está orando por mim, eu não fui mais para a igreja porque ninguém me ligou, eu estou assim porque a igreja não me abraçou. Não, Deus não está interessado em justificativas, porque Ele conhece o seu coração. Outra coisa que essa parábola nos ensina é a questão de impressionar. O fariseu, ele quis impressionar a Deus, dizendo o quanto que ele era bom, o quanto ele era diferente, o quanto ele estava acima dos outros, o quão melhor ele era do seu próximo. Impressionar a Deus. Nós precisamos ter cuidado quando estamos na presença de Deus, ou quando o Senhor nos coloca em determinadas posições de destaque. Nós queremos impressionar, nós queremos nos mostrar, e nos esquecemos de quem nos colocou ali foi Deus. Quem te levantou como pastor, como obreiro, quem te deu a tua família, quem tem feito o seu negócio prosperar é Deus. E Ele não precisa ser impressionado. Nós que devemos ser impressionados por Deus todos os dias, e Ele faz isso. Ele nos surpreende todos os dias. Ele tem novidade de vida para nós todos os dias.
A palavra dele se renova dia após dia. Glória a Deus. Ele é um Deus que nos impressiona. Ele é um Deus que nos surpreende. Quando ele foi diferente, ele fez exatamente como o apóstolo Paulo fez. Ele se classificou como um pecador, como diz lá em Timóteo 1,15. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal deles, disse o apóstolo Paulo. O Senhor não veio para os santos, o Senhor não veio para os retos, o Senhor não veio para aqueles que se julgam retos e santos, mas Ele veio para os pecadores. E o próprio Paulo disse: eu sou o pior deles, porque o bem que eu quero eu não consigo fazer, Senhor, mas o mal que eu não quero, esse eu tenho praticado constantemente. Quantas das vezes você já se fez essa pergunta? Que o bem que você deseja fazer você não consegue, mas o mal que você não quer você pratica. Por quê? Porque você não reconhece a Ele, você não se reconhece como pecador, você não se reconhece como alguém que precisa ser mudado, transformado todos os dias. Eu estava conversando com uma pessoa e eu falei: Senhor, o Senhor não quer melhorar o meu caminho, não é isso. Ele quer mudar o meu caminho. Ele não quer me transformar numa pessoa melhor, Ele não quer ajeitar, dar um jeitinho, um puxadinho, não. O Senhor tem algo novo, Ele tem uma transformação, uma mudança, uma virada. É isso. Mas eu preciso reconhecer que eu sou um pecador, que eu preciso da misericórdia, que o fato de estar aqui todos os dias, ou estar aqui todas as sextas e domingos, não me fazem melhor do que as pessoas que estão lá fora. Outro ponto aqui, irmãos, é a glória de Deus. Toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração pertence a Deus, somente a Deus. Não é do ministério de louvor, não é do ministério de intercessão, não é do ministério nenhum. Toda honra, toda glória pertence a Ele, e exclusivamente a Ele. Nós não somos nada sem Ele, como nós declaramos aqui. O fariseu foi incapaz. Ele foi incapaz de entender isso. Ele simplesmente chegou perante a Deus, colocando os seus méritos e os seus feitos. Os seus méritos e os seus feitos não são nada diante da glória de Deus que te formou, diante da glória de Deus que te tirou da onde você estava. Não é por merecimento, e a palavra nos diz que nós não merecemos, que não havia em nós beleza alguma, que não havia em nós atrativo algum, mas Deus entregou o Filho dele por nós, mas Deus entregou Jesus por nós. Não existe nada em nós que nos faça sermos merecedores da misericórdia de Deus, da graça de Deus. O Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Ele é humilde, ele é verdadeiro, e ele não precisa ser misturado para gerar uma quantidade maior e alcançar mais pessoas.
porque ele não vai ter a mesma eficácia, ele não vai trazer o mesmo resultado. O evangelho puro, como Jesus pregou, e o próprio Jesus disse isso para os discípulos: Senhor, maneira nas palavras, as pessoas estão indo embora. O Senhor falou para Pedro e para mais um: você não quer ir junto também? É isso que nós estávamos falando aqui: adoração, caráter e missão. Nós estamos numa igreja que preza por isso. O Senhor tem bênçãos preparadas para nós, mas acima de tudo existe uma promessa, e é por esta promessa que nós vivemos aqui na terra, que é sermos salvos para um dia morarmos com Ele na glória. E para que isso possa acontecer é o que? Só tendo uma transformação de caráter, só tendo uma transformação de vida, só ocorrendo uma transformação de comportamento, de atitude, de hábito, de libertação. É só assim. O evangelho não precisa ser misturado para alcançar mais pessoas. Nós gostaríamos que aqui estivesse cheio, tivesse 200 pessoas, mas essas 200 não estivessem salvas. E o próprio Jesus disse isso em outra situação, na parábola lá das ovelhas, que tinha uma perdida, voltou por uma. Por quê? Não é quantidade. Ele não está interessado em quantidade, não é esta a questão, é a qualidade desta ovelha, é a qualidade daquilo que Deus ofereceu para nós, essa mudança de caráter, essa transformação. Ele foi incapaz de reconhecer a Deus. E o pior, a oração dele parecia uma oração de gratidão. A oração dele no início parecia uma oração sincera, uma oração de quem estava colocando: Senhor, eu tenho me sacrificado, eu tenho feito isso, isso, isso e isso. Quantas das vezes nós chegamos diante de Deus assim: Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Se eu estou todo dia na tua igreja, se eu jejuo, se eu entrego o meu dízimo, por que o Senhor está permitindo isso? Se eu sou um bom esposo, se eu sou um bom pai, se eu sou um bom profissional, por que o Senhor está permitindo isso? Se eu sou um dizimista fiel, por que eu estou passando por algumas dificuldades financeiras? Parecia uma oração sincera. O Senhor, Ele conhece seu coração, irmão. E Ele não precisa que você se justifique dessa forma. Ele só precisa que você reconheça quem Ele é e quem você é para Ele. Quem Ele é e o que você é para Ele. O fariseu, a oração dele nada mais era do que uma afronta, uma ofensa, porque ele atacou a glória de Deus ao tentar se promover. Nós precisamos ter cuidado para não atacarmos a glória de Deus. Ela é tão sensível, ela é tão sensível que nós não imaginamos. Para muitos ela parece impossível ou inatingível, mas ela é próxima e ela é sensível. O fariseu atacou a glória de Deus com as suas palavras, se justificando, se autodeclarando.
Irmãos, a redenção, ela não vem pelas minhas atitudes, por aquilo que eu faço. A redenção, ela vem de Deus. Foi Ele que nos remiu do pecado. Foi Ele que nos trouxe essa redenção, essa nova vida. Não foram só as minhas atitudes, porque Ele me amou primeiro. Ele acreditou em mim quando ninguém acreditava. Ele se interessou por mim quando ninguém se interessava. Ele inclinou os seus ouvidos para mim quando ninguém me ouvia. E foi isso que o publicano fez. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu estou aqui, eu estou desesperado. Pelo seu perdão, pelo seu amor. Para fechar, irmãos, o último ponto que nós devemos tirar como lição aqui, e esse é um ponto muito perigoso, porque nos faz bem, nos enche, que é o elogio. O elogio humano, ele é perverso e enganoso. Quando nós achamos que nós somos bom o suficiente demais para a nossa igreja, para a nossa família, para os nossos amigos, isso nos afasta do Senhor. Satanás, o anjo de luz, Lúcifer, pelos elogios que outros anjos faziam para ele, acreditou ser maior do que Deus. Nós não somos maiores que os outros aqui. Nós pertencemos ao mesmo corpo. Nós somos todos filhos de Deus. Sim, existem hierarquias dentro da igreja e elas precisam ser respeitadas. Mas no quesito caráter, adoração, relacionamento com Deus, nós somos todos iguais. Nós temos o mesmo acesso. Nós estamos no mesmo patamar, se assim quisermos. Precisamos tomar cuidado com os elogios. E aqui eu abro um parênteses para os homens e para as mulheres. Cuidado com o que você tem dado ouvidos aí fora. Cuidado com o que o inimigo tem soprado no seu ouvido. Porque é um engano de Satanás e pode te destruir. Deus sabe quem você é. E o mais interessante, essa parte dos elogios, eu fui buscar entendimento por que da questão dos elogios, né? Porque ele falou: eu não sou um ladrão, eu não sou desonesto, eu não sou um adúltero, mas aquele publicano é um pecador. Mas teve uma pessoa que buscou um entendimento sobre isso, que foi um historiador, e ele colocou alguns pontos que aí me fez entender. O fariseu, na verdade, era tudo aquilo que ele dizia não ser. Quando nós buscamos sempre deixar em evidência: eu sou um bom marido, eu sou um bom profissional, a autoafirmação, como a pastora disse aqui, por trás tem alguma coisa estranha. Porque quando nós temos a confiança e a clareza do que somos, nós não precisamos ficar expondo. Eu não chego aqui e estou conversando com os meninos e falo: nossa, eu sou o super pai. Eu chego em casa,
esqueço o cansaço, eu pego minhas filhas. Não. Dá vontade de deitar. Eu falo, vamos deitar junto aqui. Não, pai, não, ninguém quer. Sabe, a gente não busca essa autoafirmação. Quando uma pessoa, né, é o que nós dizemos, até o tolo quando se cala sabe. Aleluia! Que na multidão, o outro provérbio diz que na multidão de palavras há engano. Há muito engano na multidão de palavras. Talvez você está esperando uma palavra amiga de uma pessoa e ela não veio, e talvez você se chateou, mas talvez você não saiba que ela ora por você, que ela dobra o seu joelho para você, que ela busca a Deus para você. O pastor da igreja tem muitos afazeres e muitos compromissos, e eu até pensei nisso quando eu falei, pastor, não tem tempo às vezes de falar com todo mundo, mas isso não significa que ele não está preocupado com a minha vida, que ele não ora, que ele não busca a Deus, que ele não está preocupado se o irmão está bem, como foi essa semana, das lutas, das provações. Ele está preocupado, só que ele não consegue alcançar a todos naquele momento. O fariseu, ele era ladrão. Por quê? Porque ele tentou roubar a glória de Deus com suas palavras. O fariseu era desonesto. Por quê? Porque ele defraudava a si mesmo. Ele não era nada daquilo. E ele era adúltero. E era adúltero culpado do pior dos adultérios, ao apostatar o verdadeiro Deus, ou seja, a renegar a glória a Ele. A glória era de Deus, não do fariseu. Dois homens da mesma geração, da mesma nacionalidade, que conheciam a Deus desde criança, mas com caminhos diferentes, com propostas diferentes. O Senhor não busca religiosidade, o Senhor busca relacionamento. Não é a quantidade de coisas que eu faço para Deus que determina o meu relacionamento com Ele, mas sim o quão verdadeiro e fiel eu sou a Ele, o quão genuíno eu sou diante da presença dEle, e quando estou fora da presença dEle. Eu gostaria de convidar você nesta manhã a ficar de pé. Nós vamos encerrar com um louvor. Mas eu gostaria de fazer um convite para a igreja. Quem muito foi perdoado, muito ama. O publicano estava desesperado para ser perdoado, porque ele queria ser amado por Deus. Eu convido os irmãos a fazer uma reflexão essa semana. Pensa que tem na sua frente um espelho espiritual, e que você olhe para dentro desse espelho e consiga enxergar se você tem sido um publicano ou se você tem sido um fariseu nas suas atitudes, nas suas relações.
O perdão de Deus é para todos, e o amor dele é igual para com todos. Feche seus olhos nesse momento. Pai, no nome do Senhor Jesus, diante desta palavra, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia de nós, filho de Davi, porque, Senhor, queremos, Pai amado, o teu perdão, a tua misericórdia, para alcançarmos, Senhor, um relacionamento de excelência com o teu Espírito Santo. Pai, tira de nós toda a religiosidade, toda a tradição que nos afasta de Ti, que nos afasta das pessoas que não conhecem a Tua palavra ainda. Pai, coloque em nós, Pai amado, este evangelho simples, Pai amado, que visa, Pai amado, alcançar vidas através da humildade, do relacionamento, do amor verdadeiro, que não busca interesse algum, Pai amado. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Pai amado, nos ensina como orar na tua presença, como se achegar na tua presença com reverência, com adoração, com sinceridade. Pai, toda honra, toda glória, toda adoração pertence ao Senhor, e só ao Senhor é dado toda a honra. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas negligências. Nós queremos sim, Senhor, ser transformados por Ti. Nós queremos sim, Senhor, ser mudados pelo Teu Espírito Santo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos ser parecidos com o Senhor, no andar, no falar, no se relacionar. Nós queremos ser parecidos contigo. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, tira toda a soberba do nosso coração, toda a autossuficiência, tira, Pai amado, do nosso coração todo o engano. Como nós declaramos, nós não somos nada sem Ti, nós não somos nada sem o Teu Espírito Santo, nós não somos nada sem a Tua graça, sem a Tua misericórdia. Pai, derrame em nós, Senhor, o Seu precioso óleo, porque nós somos vasos de barro, nós somos vasos frágeis, Senhor, mas que carregamos, Senhor, algo precioso que é o Teu Espírito, e por isso nós te pedimos nesta manhã, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, em nome de Jesus.